Livro de Sabedoria capítulo 13. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e, através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é nem reconhecer o artista, considerando suas obras. Tomaram o fogo, ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros dos céus por deuses, regentes do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, saibam então, quanto seu Senhor vivendo entre suas obras, eles as observam com cuidado, e porque eles as consideram belas, deixam-se seduzir pelo seu aspecto. Ainda uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis, porque se eles possuíram luz suficiente para poder perscrutar a ordem do mundo, como não encontraram eles mais facilmente aquele que é seu Senhor? Mas são desgraçados e esperam imortos, aqueles que chamaram de deuses a obras de mãos humanas, o ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil a que outrora certa mão deu forma. Asterisco. Assim um lenhador cortou e serrou uma árvore fácil de manejar. Habilmente ele lhe tirou toda a casca, e com a habilidade do seu ofício, fez dela um móvel útil para seu uso. Com as sobras de seu trabalho, cozinhou comida com que se saciou. O que ainda lhe restava não era bom para nada, não passando de madeira torcida e toda cheia de nós. Contudo, ele a tomou e consagrou suas horas de lazer a talhá-la. Ele a trabalhou com toda a arte que adquirira, e deu-lhe a semelhança de um homem, ou o aspecto de algum vil animal. Pôs-lhe vermelhão, uma demão de uma tinta encarnada, e encobriu-lhe cuidadosamente todo o defeito. Em seguida preparou-lhe um nicho digno dele e o fixou à parede, segurando com um prego. Foi por medo que caísse, que tomou este cuidado, porque sabe muito bem que ele não pode ajudar-se a si mesmo, pois não passa de uma estátua que tem necessidade de um apoio. Reclama a vida ao que é morto, e procura socorro no que é débil, e para uma viagem, invoca o que não pode andar, para um lucro, um trabalho, o bom êxito de uma obra de suas mãos, pede a força ao que nem é capaz de mover as mãos. O capítulo 13 do livro de Sabedoria aborda a tolice da idolatria e como ela se opõe à adoração ao verdadeiro Deus. O autor ressalta que a natureza é uma evidência clara da existência de um Criador e que aqueles que se voltam para ídolos estão cometendo um grave erro. Livro de Sabedoria capítulo 14. Outro, por sua vez, que quer navegar e se prepara para atravessar as impetuosas ondas, invoca um madeiro de pior qualidade que o navio que o leva. Mas maldito é o ídolo, ele e o que o fez, este porque o formou, aquele porque, sendo corruptível, leva o nome de Deus. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto sua impiedade, e a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Este é o motivo porque também os ídolos das nações serão julgados. Na criação de Deus, eles se tornaram uma abominação, objetos de escândalo para os homens, e laços para os pés dos insensatos. Asterisco. Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e sua invenção foi a perda dos humanos. Asterisco. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A vaidade dos homens os introduziu no mundo. E por causa disso, Deus decidiu a sua destruição para breve. Um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho, tão cedo arrebatado, honrou, em seguida, como a um Deus aquele que não passava de um morto, e transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônias. Este costume ímpio, tendo-se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Foi também em consequência das ordens dos príncipes que adoraram imagens esculpidas, porque aqueles que não podiam honrar pessoalmente porque moravam longe deles, fizeram representar o que se achava distante, e expuseram publicamente a imagem do rei venerado, a fim de lisonjeá-lo de longe com seu zelo, como se estivesse presente. Isto contribuiu ainda para o estabelecimento deste culto, mesmo entre os que não conheciam o rei. Foi a ambição do artista que talvez, querendo agradar ao soberano, deu-lhe por sua arte a semelhança do belo, e a multidão, seduzida pelo encanto da obra, em breve tomou por Deus aquele que tinha honrado como homem. E isto foi uma cilada para a humanidade. Os homens, sujeitando-se à lei da desgraça e da tirania, deram à pedra e à madeira um nome incomunicável. Como se não bastasse terem errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão um nome de paz a um estado tão infeliz. Com efeito, sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos, ou entregando-se a orgias desenfreadas de religiões exóticas, eles já não guardam a honestidade nem na vida nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil, ou ultraja pelo adultério. Tudo está numa confusão completa.
sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade das uniões, adultérios e impudicícias, porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo o mal. Seus adeptos incitam o prazer até a loucura, ou fazem vaticínios falsos, ou vivem na injustiça, ou, sem escrúpulo, juram falso, porque, confiando em ídolos inanimados, esperam não ser punidos por má fé. Contudo, o castigo os atingirá por duplo motivo, porque eles desconheceram a Deus, afeiçoando-se aos ídolos, e porque são culpados, por desprezo à santidade da religião, de ter feito juramentos enganadores. Pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador, que sempre persegue as faltas dos maus. Sabedoria 14 trata da loucura dos povos que adoram ídolos e dos males que isso causa, enquanto exalta a sabedoria em Deus. Aqui estão alguns versículos relacionados com os temas dos capítulos. Isaías 44,20 Ele se alimenta de cinzas, o coração enganoso o desvia, ele não consegue salvar-se. Dizer, não é mentira o que tenho nas mãos? Este versículo descreve a futilidade da adoração de ídolos e como isso leva à enganação e à falta de salvação. Salmos 96,5 Todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Este versículo destaca a superioridade de Deus sobre os ídolos e aponta para a verdadeira adoração a Ele. Isaías 2,18 E todos os ídolos desaparecerão completamente. Aqui o profeta Isaías fala do fim dos ídolos e como eles serão deixados para trás quando a verdadeira adoração a Deus for estabelecida. Atos 17,29 Sendo, pois, descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem. O apóstolo Paulo fala aos gregos em Atenas sobre a verdadeira natureza de Deus e como ele não pode ser representado por ídolos feitos por mãos humanas. Êxodo 20,3 Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro dos 10 mandamentos dados por Deus a Moisés no Monte Sinai, que proíbe a idolatria e enfatiza a exclusividade da adoração ao Senhor. Isaías 44,9 Aqueles que modelam ídolos são todos eles nada, e suas coisas mais queridas não aproveitam nada. Eles próprios testemunham que não veem nem entendem para que sejam envergonhados. Este versículo condena a prática da criação de ídolos e destaca sua inutilidade. Jeremias 10,14 Todo homem é um tolo, sem conhecimento. Todo ourives é envergonhado por sua imagem de escultura, pois suas imagens de fundição são falsidade, e nelas não há espírito. Este versículo enfatiza a tolice daqueles que confiam em ídolos e os consideram como deuses. Atos dos Apóstolos 17,24,25 O Deus que fez o mundo e tudo nele, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e todas as coisas. Este versículo destaca a superioridade do Deus verdadeiro em relação aos deuses falsos criados pelos homens. 1 Coríntios 8,4 Assim, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que um ídolo não é nada no mundo, e que não há nenhum outro Deus, senão um só. Este versículo ressalta a importância de reconhecer a futilidade dos ídolos e adorar somente ao verdadeiro Deus. 1 Coríntios 10,19,20 Será que quero dizer com isso que o sacrifício oferecido aos ídolos é alguma coisa? Ou que um ídolo é alguma coisa? Não. Mas digo que aquilo que os pagãos sacrificam, eles sacrificam aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. O apóstolo Paulo adverte os cristãos em Corinto sobre a perigosa adoração de ídolos e como ela pode levar à comunhão com demônios em vez de Deus. Se edificou sua fé esse vídeo, curte, compartilha e deixa o like para receber mais vídeos como esses.